Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam bem. E o assunto que nós vamos abordar hoje é predicação verbal. Ele é um assunto que podemos dizer que ele é um pouquinho complicado, mas eu vou explicar bem direitinho para vocês. Vou explicar aqui no quadro e depois vou passar aqui para vocês, ok? Então presta atenção, que eu tenho certeza que vocês irão aprender, ok? Vamos lá. Predicação verbal. Predicação é a forma como se fala para completar o sentido do sujeito, né? Quem completa o sujeito é chamado de predicação, é o predicado. E dentro do predicado tem um predicado verbal. E sendo predicado verbal, ela refere-se aos verbos. E é isso que nós vamos ver aqui. Dentro da predicação do verbo, dentro da predicação verbal, nós vamos ver como são esses verbos empregados, ok? Bom, o primeiro verbo, nós encontramos na predicação o verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O sujeito ao predicativo, ok? São os verbos. Quais são esses verbos? Os verbos ser, estar, ficar, continuar, permanecer, etc. São os principais. Então, esses aí são chamados verbos de ligação, que ele não tem ação. O verbo de ligação, ele não tem ação, é diferente dos outros, porque ele só serve para ligar o sujeito ao predicativo, né? Ou seja, o sujeito ao predicativo. Então, nesse caso, quando eu digo ela está feliz, olha, ela, sujeito, está, que é o verbo de ligação, feliz o predicativo. Então, nesse caso aí, é um verbo sem movimento, ele só serve para ligar. Os verbos são esses aqui: ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer. Tem um verbo parecer também. Esse é um verbo de ligação. Agora, quanto aos verbos de ação, eles podem ser esses aqui, ó. Os verbos de ação podem ser verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo aqui é chamado bitransitivo, quando ele é os dois. Então vamos por parte. Primeiro, o que é um verbo o que quer dizer um verbo intransitivo? Essa palavra aqui, in, quer dizer não. Então, um verbo que não dá trânsito. Ou seja, são aqueles verbos que têm sentido completo. Verbo de sentido completo é chamado verbo intransitivo. Ó. Verbo intransitivo é representado por essa sigla aqui, ó, VI, verbo intransitivo. E o que é um verbo intransitivo? É o verbo que não tem trânsito, quer dizer que não precisa de nada para depois dele. Ele já tem sentido completo. Quando eu digo assim, olha, ela correu. Esse verbo correu aqui é um verbo intransitivo, porque não precisa mais nada. Depois dele, ele já tem sentido completo. Ele morreu. Morreu é um verbo intransitivo, que não precisa nada depois dele. A frase está completa. Mesmo se eu coloque alguma coisa depois desse verbo, que é uma circunstância adverbial, morreu logo, morreu cedo, morreu distante, ela correu apressadamente e tal, essas são chamadas circunstâncias adverbiais e que não vai alterar o sentido do verbo. Ele permanece sendo intransitivo, que é o verbo que tem sentido completo e não precisa de mais nada depois dele. Quando eu leio a frase, eu já entendi, entendeu, né? Então, o verbo intransitivo é quando eu leio a frase e ela já tem um sentido completo. Então, não precisa mais de nada. Intransitivo que não dá trânsito. Entenderam? Vamos partir para a próxima. Verbo transitivo indireto. Ó, é representado por VTD. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto
é aquele verbo que ele precisa de complemento. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Precisa de complemento sem, olha, a palavra aqui, ó, sem preposição. É a palavra que é um verbo que precisa de complemento, mas ela não precisa de preposição, ok? Por exemplo, se eu digo Maria arrumou, olha o verbo arrumou. Se eu parar até no verbo Maria arrumou, aí você diz, Deus, poxa, Maria arrumou? Arrumou o quê? Quem arruma alguma coisa. O que foi que ela arrumou? Talvez seja a casa, arrumou um namorado, ok? Então, essa palavrazinha que completa o sentido desse verbo é chamada de objeto direto, né? Objeto direto, objeto direto, ok? Então, deixa eu explicar aqui por partezinha para que vocês possam entender. Primeiro, a predicação. Predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e os seus complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser esse aqui, o que eu disse para você. Intransitivo, transitivo ou de ligação. Esse transitivos aí, que é transitivo direto ou indireto, viu, gente? Aí, ó. Os alunos fizeram, deixa eu apagar aqui que eu vou pro parto, ok? Pra gente não se atrapalhar direitinho e que a gente possa aprender bem direitinho, ok? Bom, os alunos fizeram. Se fizeram alguma coisa. Fizeram o quê? A lição. Olha essa palavra aí, ó. Fizeram é o verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Está precisando de complemento. Qual é o complemento desse verbo? A lição. Então, essa palavra aí, a lição, é chamada de objeto direto, porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Ok? Olha o outro. Meu namorado comprou um carro novo. Olha esse verbo aqui, comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Se a frase fosse até comprou. Meu namorado comprou. Aí você, poxa, meu namorado comprou. Comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que ele comprou? Um carro novo. Então, um carro novo é chamado de objeto, porque completou e deu sentido ao verbo. Ao verbo transitivo direto. Ok? Entenderam, né? Aqui o verbo transitivo direto. Exige complemento, como eu disse para vocês, exige complemento sem preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto direto, tá vendo? Então, aquilo que completa o sentido do verbo é direto. O presidente receberá governadores. O presidente receberá. Olha esse verbo aqui, ó. Se essa palavra fosse até aí, o presidente receberá, vocês entenderiam alguma coisa? Não, né? Porque quem receberá alguma coisa. O que é que ele vai receberá? Governadores. Então, governadores, ele é chamado de objeto direto, porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Observe que não tem preposição aqui, tá certo? Ó, ok? Olha o outro aí, como vocês estão vendo. Prefeitura compra novos computadores. Quem compra, compra alguma coisa. Olha aqui, ó. Prefeitura compra. Se fosse a palavra até compra, aí é só, prefeitura compra. Quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê? Você perguntaria. Compra o quê? Com novos computadores. Então, novos computadores, ela é chamada de, já aprenderam, né?
OD, que é chamado de objeto direto, porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Ok, gente? Fazendo uma revisão aqui, depois vamos voltar para lá. A função sintática do verbo de ligação. Como eu já disse para vocês inicialmente, não indica ação nenhuma. O verbo de ligação não indica movimentação nenhuma. Serve simplesmente para ligar o sujeito à qualidade, ou seja, ao predicativo, como eu já disse para vocês. Nós já vimos o verbo intransitivo, que é aquele que não dá trânsito, ok? Pronto. Verbo de ligação, como eu já disse aí, ó. Verbo de ligação são os verbos que apenas ligam uma característica ou estado ao sujeito. São eles, ó. Verbo ser, estar, andar, ficar, continuar, parecer. Certo? Pronto. Verbo intransitivo é o que tem sentido completo. Não existe nenhum complemento. Por exemplo, a moça caiu. O trem partiu. Olha, ontem, tá certo? Não mudou nada. A outra criança nasce, então verbo intransitivo. Outros exemplos de verbo intransitivo: nascer, morrer, viver, casar, chorar. O bebê da minha mãe nasceu, não precisa dizer nada, mais nada. Eu entendi, olha o verbo aí, nasceu, não precisa dizer nada. Eu chorei, olha o verbo aí, chorei. Não quer dizer nada, chorei muito, pouco, bastante, não muda o sentido do verbo, certo? Ele continua sendo intransitivo. Meu papagaio morreu, não precisa dizer mais nada. Então, essas frases estão completas. Quando a frase está completa, quando eu entendo, não deixa dúvida aquela frase, então nesse caso nós temos verbos intransitivos, fazendo uma revisão, ok? Verbos transitivos são verbos que não apresentam o sentido completo, quer dizer que precisa de um complemento. A conclusão da ação verbal transita-se para o objeto direto ou indireto. Direto, depende. O objeto direto, como vocês estão vendo aqui, ou indireto. É porque os verbos transitivos necessitam de complementos que precisam o seu significado. Então, quer dizer, o que quer dizer verbo transitivo? São aqueles que precisam de trânsito, precisam de complemento para ter sentido. Transitivo direto, como eu expliquei para vocês, apresenta como complemento verbal um objeto direto que indica o que ou quem sofre da ação praticada pelo sujeito. Olha aí, ó. Comer. Se eu digo assim, Maria comeu. Ô mãe, Maria comeu. Se for até aí, vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Então, por que essa frase está precisando de um complemento? Qual é esse complemento? Comeu o quê? O bolo. Comeu a tapioca. Então, nesse caso aí, esse é um verbo chamado transitivo direto, porque ele precisa de complemento e não tem preposição. Não tem palavrazinha que liga, certo? Querer. Eu queria correr. Eu queria caminhar. Quem quer alguma coisa. Então, esse verbo... Vou visitar. Quem visita, visita alguém. Ela cortou. Quem corta, corta alguma coisa. Cortou o quê? O cabelo. Ele começou. Quem começa, começa alguma coisa. Começou a o quê? A andar. Ela ouviu. Se ouviu, ouviu o quê? Uma música. Então, esses verbos são características de verbos transitivo direto, porque ele precisa de complemento para ter sentido. E este complemento é chamado de objeto direto. Eu perdi. Quem perde, perde alguma coisa. O livro de história. Observa aqui, eu vou colocar aqui no quadro, ok? Para que vocês visualizem e bem melhor, e eu explique bem melhor aqui para vocês, tá certo? Aqui, ó. Eu perdi o livro. Eu perdi o livro de história. Olha o verbo aqui. Eu perdi. Quem perde, perde o quê? Perde alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele é verbo transitivo direto. Porque ele precisa de um complemento, para ele ter sentido. E esse aqui é o complemento. Ok?
Como é chamado esse aqui? Já aprendeu? Objeto direto. Se ele é direto aqui, ele é chamado de objeto direto. Do mesmo jeito o outro aí, ó. A bola quebrou. Se quebrou, quebrou alguma coisa. Quebrou o quê? O espelho. O espelho é objeto direto. O ônibus não atrapalhou. Se não atrapalhou, não atrapalhou o quê? O ciclista. Então, o ciclista é objeto direto. Ok? São verbos que precisam de algo para ter sentido, de um complemento para ter sentido. Estão aprendendo, gente? Direitinho? Agora, nós vamos partir para o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. É representado por assim, verbo transitivo indireto. Então, se o verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem preposição, esse aqui é chamado verbo que precisa de complemento, do mesmo jeito que o outro, né? De complemento. Agora, a diferença é agora, ó. Com, olha aqui, ó, diferente do outro. O outro é sem preposição, essa aqui com preposição, né? Olha um exemplo, vou dar aqui um exemplo. Aí eu digo, ó, o paciente necessita. Olha aqui esse verbo necessita. Se a pessoa necessita, necessita de alguma coisa. O paciente necessita de quê, gente? Já aparece logo a preposição na resposta. Se necessita, necessita, olha a preposição de alguma coisa. Por exemplo, de remédio. Ok, certo? Como é chamado esse aqui? Já aprendeu, né? Objeto indireto. Aqui, verbo transitivo indireto. Se ele é indireto aqui, o complemento é chamado de objeto indireto. Entendeu? Aqui, olha outro exemplo. Eu acredito. Se eu acredito em alguma coisa. Aparece logo a preposição, não tem errada. Acredito em Deus. Olha aqui, ó. Essa frase ela só tem, aqui é chamado verbo transitivo indireto e aqui é chamado de objeto indireto, ok? Do mesmo jeito que o outro, são verbos que precisam de complemento, a diferença é que essa é com preposição. Ó, por não ter sentido completo, ela não tem sentido completo, exige complemento, como vocês estão vendo aqui, ó, esse complemento com preposição, olha, coloquei aqui com preposição, e esse complemento é chamado de objeto indireto. Olha aí, ó. Rosnalvo gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aparece logo a preposição aí, ó. De arroz. Gosta é o verbo e exige de, ó. De arroz é objeto indireto. Ok? Estão aprendendo direitinho? Alguns exemplos aqui, ó. Verbo transitivo direto. Obedecer. Se obedece, obedece a alguém. Responde. Quem responde, responde a alguém. Acredita. Quem não acredita, não acredita em alguma coisa. Olha a preposição. Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a preposição. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Olha a preposição de. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Olha a preposição de, tá certo? Então, são os verbozinhos que precisam de complemento, mas a diferente do transitivo direto, que essa aí precisa de preposição. Olha um exemplo aí, ó. Meu pai necessita... Quem necessita, necessita de alguma coisa. De ajuda. Não concordo. Quem eu não concordo com alguma coisa. Com sua opinião. Objeto indireto.
Eu gosto. Eu gosto muito. Se a gente gosta muito de quê? De acarajé. Então, de acarajé, objeto direto. Entendeu, gente? Olha as preposições aí, ó. De, com, de, né? Completa o sentido do verbo aí. Agora nós vamos passar para o último. Eu vou escrever aqui no quadro. É o verbo transitivo. Verbo transitivo. Transitivo. Direto e indireto. Indireto. A sigla é VTDI. Ô, gente, aí alguém pode pensar, pronto, agora complicou tudo. Não, ele é um verbo que ele é chamado de bitransitivo, ou seja, que precisa dos dois complementos, certo? Precisa do complemento de objeto direto e precisa do complemento de objeto indireto. Precisa dos dois complementos, ok? Olha um exemplozinho aí, ó. Rosnalvo. O Rosnalvo deu. Olha esse verbo aí, deu. Esse verbo deu, ele é chamado verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, né? Rosnalvo deu. Deu o quê? A pergunta é, deu o quê? Quem dá alguma coisa. Deu o quê? Deu um beijo. Esse aqui. Até aqui, ficou com sentido completo, gente? Não, né? Rosnalvo deu um beijo. Se deu um beijo, aí a pergunta é, se deu um beijo a quem? Ou em quem? Em você. Olha o outro complemento aqui. Eu encontrei dois complementos. Esse aqui não tem preposição, porque isso aqui é um artigo, tá vendo, ó, gente? É artigo, então aqui ele é objeto direto. Aqui eu encontrei a preposição. Se eu encontrei a preposição, ele é objeto indireto. Esse verbo, portanto, é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, é o verbo chamado que é bitransitivo, ok? Aqui, ó. Alguns exemplos de verbos bitransitivos, ou seja, dos que precisam de dois complementos. Agradeceu. Aí a palavra agradeceu. Ele agradeceu. Se a pessoa agradeceu a alguém. Agradeceu a quem? A ajuda. Então, eu vou colocar aqui no quadro para ficar bem lógicozinho para explicar para vocês. Ok? Essa palavra aí. Ele agradeceu. Ele agradeceu a ajuda ao irmão. Agradeceu a ajuda ao irmão. Se agradeceu a alguém. Olha aqui. Objeto direto. Agradeceu a ajuda. Mas se agradeceu a ajuda a quem? Se agradeceu a ajuda a quem se dirigiu? Olha a preposição ao irmão. Olha a preposição aqui, ao. Então, nesse caso, objeto indireto. Portanto, esse verbo é chamado verbo transitivo direto e indireto, porque precisou dos dois complementos, tá vendo? Dois, do objeto direto e do objeto indireto. Olha o outro. Eu dei. Quem dá alguma coisa. Deu o que, gente? O livro. Mas se deu o livro a quem? Ao meu amigo. Olha aí, dois complementos. Deu o livro, objeto direto, ao meu amigo, objeto indireto. Olha a preposição aí, ao. O pai não emprestou. Olha aqui. O pai não emprestou. O pai não emprestou o carro
ao filho. Olha esse verbo aqui, emprestou. Ele está precisando de complemento, logo de 2, viu, gente? Quem empresta, o pai não emprestou. Não emprestou o quê? Olha a pergunta. O carro. Mas se não emprestou, emprestou o carro. A quem? Olha outra interrogação aqui, ao filho. Ó, precisou de 2 complementos, do objeto direto e do objeto indireto. Olha a preposição aqui, tá certo? Verbo transitivo direto e indireto. Ok? São aqueles que precisam dos 2 complementos. O verbo de ligação nós já vimos. Agora, tem esse exercício de verificação da aprendizagem. É aqui. Assinale os termos destacados nas orações usando OD para o objeto direto, OI para o objeto indireto. Um minutinho, viu, gente? Pronto. Aqui, essas são as atividadezinhas. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando. Pronto. Essas atividadezinhas é a verificação da aprendizagem que vocês irão fazer em casa, ok? Então, você vai assinalar aí nesse espaçozinho, vai colocar nesse espaço, que os verbos estão destacados, ó. Quer dizer, os verbos não, os objetos estão destacados aí. Você vai colocar se esses objetos é objeto direto ou indireto. Analise o verbo e você vai colocar esse objeto direto ou ele é objeto direto. Ele está completando o verbo transitivo direto ou ele está completando o verbo transitivo indireto, ok? O segundo, nesse espaço aí você vai localizar aí, ó. Localize os verbos e classifique segundo a indicação abaixo. Você vai colocar nesse espaço aí os verbos, você vai colocar 1 para verbo intransitivo, 2 para verbo transitivo direto, 3 para verbo transitivo indireto e 4 para verbo de ligação. Primeira coisa, você vai localizar o verbo, você circula o verbo. Por exemplo, os índios fabricavam enfeites e cestos. Olha o verbo aí, de ação, fabricavam, ok? Então, você vai localizar o verbo e vai dizer o que ele é, se é 1, 2, 3 ou 4, ok? O terceiro, vocês classificam o verbo em transitivo, intransitivo e o complemento em objeto direto, indireto ou objeto direto e indireto. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Você vai fazer o seguinte, do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai localizar o verbo e vai dizer no seu caderno se ele é transitivo, né? Se ele é transitivo, direto ou indireto, e vai localizar o seu complemento. Circula os complementos. Como é chamado os complementos? Objeto direto e objeto indireto, ok? Pronto. Bom, pessoal, chegou ao final da nossa aula de hoje. Qualquer coisa vocês podem rever o vídeo novamente, a explicação e está muito fácil, né? Eu acho que tornei bem claro o assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que bom trabalho para vocês. Que fique com Deus. Até a próxima. Tchau.